pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Tributário Sem Blá 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 começando e dessa vez a gente traz Lucas Barduco, sócio do escritório Machado Nunes. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. É um prazer estar novamente aqui. Agradeço o convite de novo, Isaías. E Marília. Tudo bem, Marília? Oi, Isaías. Agradeço o convite também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Marília atua no contencioso, né, do Machado Nunes, Lucas sócio do escritório. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre tributação das operações imobiliárias. Então, todas essas alterações que estão ocorrendo agora, né, em razão das implementações que foram feitas no projeto de lei complementar 68. Então, o objetivo da nossa conversa aqui hoje é justamente falar um pouquinho sobre essas modificações que estão sendo feitas, né? Só para contextualizar um pouquinho, o projeto de lei complementar ele foi apresentado na Câmara dos Deputados, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e foi encaminhado ao Senado Federal. No Senado Federal, ele ainda está em tramitação. Me parece que a gente já tem mais de 1.000 emendas, né, Lucas? Inicialmente era para ser... havia um acordo, né, do governo para não modificar tanto o projeto original apresentado pela Câmara dos Deputados, mas parece que não deu muito certo, né, no meio do caminho, e a gente já tem aí mais de 1.000 emendas apresentadas, né? Em setembro, houve, na verdade, antes disso, um pedido de urgência, né, do governo federal para que pudesse ser adiantado o projeto de lei complementar, até para que os contribuintes também possam se organizar, né? Lembrando que a tributação do IBS e da CBS iniciam a partir de 2026, ainda que alíquotas muito pequenas, mas iniciam a partir de 2026. Então, foi feito esse pedido de urgência, só que em setembro, ou comecinho de outubro, me falha a memória agora, foi feito um pedido para retirar essa urgência. Então o projeto ainda permanece tramitando no Senado Federal, né? E a gente, por enquanto, já tem um cronograma para isso, mas a gente não sabe efetivamente quando vai ser aprovado. Então, iniciando a nossa conversa hoje, Lucas, sobre a tributação nas operações imobiliárias, enfim, a gente observa que teve uma modificação bastante grande e talvez essa modificação ela foi acompanhada um pouco tardiamente pelo setor, Lucas, né? O Renato não está aqui hoje, mas o Renato foi até uma das pessoas que falou num dos eventos da PET de que talvez o setor demorou um pouquinho para se mobilizar em relação à reforma. E hoje, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, sobre a tributação do setor na internet, você vê aumento da carga tributária para o setor imobiliário. Acho que depois a gente fala sobre isso, mas o que eu queria que a gente poder conversar agora um pouquinho é por que o setor demorou, né, para se movimentar, e qual é o contexto hoje da reforma para o setor? Tá bom. Então, o que aconteceu, né, nas primeiras discussões que aconteceram? O setor imobiliário tem uma tributação hoje que é considerada eficiente, né, e até otimizada. Então, se você procura no Google, na internet, no YouTube, você acha vários vídeos, né? Faça a sua holding imobiliária. Então, é vendido isso como uma solução pronta. Por quê? Né? A holding imobiliária tem vantagens hoje em relação ao que seria uma operação na pessoa física. Quando você, em linhas gerais, né? Se você fizer o aluguel de um imóvel, por exemplo, na sua pessoa física, você vai pagar ali 27,5% de imposto de renda. Na holding imobiliária, isso cai para 14,5%, que é, né, quase metade. Um pouquinho mais que a metade, né, de 27,5%. E quando a gente fala da venda, também vende-se um imóvel na pessoa física, você paga ali em regra 15%, né, sobre o ganho de capital, pode chegar a 22,5%, dependendo do valor, mas em geral é 15%. E na holding imobiliária você paga uma alíquota fechada ali de 6,73% sobre o valor da venda daquele imóvel, sem descontar o custo de aquisição, né? Mas muitas vezes imóveis antigos, essas coisas, isso acaba sendo bastante vantajoso. Então era uma tributação otimizada. Ainda tem outra coisa, para incorporação imobiliária a gente tem um regime favorecido, né, chamado RET, que é o regime especial de tributação para incorporações imobiliárias, que em vez de pagar esse 6,73% que eu comentei, você paga 4%.
Então, menos ainda. Só que aí tem que ser incorporação imobiliária, não basta comprar e vender imóvel. Mas esse é o panorama do setor imobiliário hoje, né? Então, inclusive toda a estrutura, né, das empresas do setor imobiliário é feita para utilizar esses regimes. Então a gente vê grandes incorporadoras, só não, uma grande incorporadora não pode estar no lucro presumido, por exemplo, né? Mas ela consegue porque ela cria diferentes empresas, né, sociedades de propósito específico para cada empreendimento, e cada empreendimento adota ali, pode adotar o RET, que eu comentei, ou pode adotar o lucro presumido, né, dependendo da escolha, da decisão negocial, mas o fato é que a gente tem uma tributação bastante otimizada, né? Quando veio a reforma tributária, então, o setor se movimentou de forma assim um pouco tímida, né, e conseguiu colocar o setor imobiliário no regime especial. Então, lembrando, né, quando a gente teve ali a reforma tributária, alguns setores entraram nas tributações beneficiadas, né? Então, a sua alíquota vai ser mais baixa, você vai ser isento, os produtos, o agro, né? Conseguir os produtos da cesta básica vão ser alíquota zero, ovos, né? Alíquota zero. Hoje são, só interrompendo, Lucas, mas hoje são 4 regimes especiais ou diferenciados na reforma tributária, né? Isso, tá. Exatamente, tá? E aí o imobiliário entrou, só que ele não entrou nesses regimes de alíquota reduzida num primeiro momento, na reforma constitucional. Tinha uma previsão de que a lei complementar iria trazer um regime especial de tributação para o setor imobiliário. E aí veio esse regime especial no PLP 68, que é o principal, né, de regulamentação da reforma tributária, que vai ser votado agora no final de novembro, provavelmente. Então ele diz o seguinte: para operações de locação, né, a gente vai ter uma alíquota reduzida em 60%. Tá? O que é alíquota reduzida em 60%? Significa que vai ter uma alíquota padrão para todos os setores, você vai reduzir em 60% a alíquota das receitas de locação. Quanto vai dar isso? Mais ou menos 11%. É a expectativa, né, que a gente tem aí para CBS e IBS. Né? Quanto é hoje? Hoje é 3,65%, né, no regime do lucro presumido. De 3,65 para 11, né, 11,2, é um salto. Né? Vai falar, mas vai ter direito a crédito, né? Tá bom, mas quanto de crédito você tem? Você vai conseguir com esse crédito trazer a sua alíquota efetiva para 3,65? Muito provavelmente não. Né? Tá bom. E na venda dos imóveis, aí a alíquota é reduzida em 40%. Então, é uma redução menor, ou seja, uma alíquota maior. Então, a nossa expectativa, o quanto vai dar isso? Né? Vai dar algo como 17%, tá? Mais ou menos o que se estima aí, de acordo com o que o governo tem dito, né? A alíquota reduzida vai dar 17%. E quanto é hoje? Hoje é 3,65 também, né? Mas tem diferenças. Aqui na venda, você vai ter um crédito que é o valor que você pagou na aquisição do imóvel. Né? Então, esse crédito é um pouco mais relevante, né, do que aqueles que tem na locação. Agora, o fato é, poxa, eu pagava 3,65, vou passar a pagar 11 sobre a receita de aluguel e 17 sobre a receita de venda, né? O que vai acontecer? Vai ter aumento de carga. Mesmo que você diga, mas tem crédito, é provável que tenha aumento de carga. Né? Então, o setor se prejudicou bastante. Eu não estou nem falando do RET. O RET é pior ainda, né? Porque o RET, em vez de 3,65, né, é mais ou menos 2% a parcela ali do PIS/COFINS. Então, é maior ainda, né, o aumento. E não tem nenhuma previsão específica para o RET ainda. Então, a expectativa é de um aumento grande de carga para o setor, né? Mas não para todos, depende das características específicas, mas na média é um aumento. Tá? Entendi. E fora as outras complexidades, por exemplo, porque é um setor que não estava acostumado com a não cumulatividade, né, Lucas? E a partir de agora, além de ter essa tributação mais complexa, passa a ter toda uma operacionalização da não cumulatividade, né, dentro, né, das empresas. O que demanda também um certo esforço, né, de todos para... e uma urgência também que o projeto seja aprovado para que consigam efetivamente implementar isso. Né? Isso, só um comentário que é muito importante esse comentário, porque quando a gente fala imobiliário, existe o setor imobiliário da economia real, então a gente pensa ali construtoras, incorporadoras, né? Essas são empresas com mais estrutura que, obviamente, elas vão ter um aumento de complexidade, mas elas são empresas, elas podem contratar pessoas para o departamento fiscal, né, e resolver. Não estou dizendo que vai ser fácil para elas, mas o que eu digo é que aquilo ali é um aumento de complexidade dentro de uma atividade
substancial. Mas o setor imobiliário também é composto pelas holdings familiares, que daí são empresas que não possuem, né, empregados, não possuem funcionários. Quem trabalha é a própria família, às vezes é uma pessoa só, né, o dono ou a dona daquele patrimônio que utiliza uma holding. E hoje ela não tem complexidade nenhuma. Então, vendi o imóvel por 5 milhões de reais. Você calcula, né, com base nas alíquotas, aplica ali, paga o imposto, né? Eu recebo um aluguel mensal de 500 mil reais no total do meu patrimônio. Ok, calcula a alíquota, paga o imposto, emite os recibos e tal. O que a gente vê muito nessas holdings familiares? Muita compra de item pessoal. Então, compra um item que é claramente para o sócio, pela holding, né? E não tem problema hoje porque você não está deduzindo aquilo ali não está gerando uma despesa dedutível. Só que daí, quando tiver a apuração da CBS-BS, você vai ter que dizer, não, esse item aqui não vai me dar direito a crédito porque é um item de consumo pessoal do sócio. Esse outro aqui vai dar direito a crédito. Só que qual é a alíquota dele? É a alíquota cheia? É a alíquota diferenciada? Então a gente está trazendo para as holdings familiares, patrimoniais, uma complexidade típica de sociedades o que hoje se aplicam somente às sociedades de grande porte. Então, isso sim é um problema. E sobre esse ponto que tu falaste agora, Lucas, dessa complexidade para as holdings familiares, e a gente tem escutado isso, até eu já vou adiantar o assunto, mas a gente tem escutado isso, que vai haver uma diminuição da utilização das holdings, né? Não só pela questão da tributação, mas também pela questão dessa complexidade que tu falaste. Assim, de comentários que a gente escuta, de vídeos que a gente ouve, né, Marília? Assim, no YouTube, etc. Esse tem sido um dos temas mais debatidos. E que vai haver, talvez, uma espécie de seleção maior do contribuinte para os fundos ou para outras alternativas, né? Você confirma isso? Qual a sua visão, Lucas? Bom, primeiro eu acho que a mensagem mais importante é para não ter afobação, né? Então, como qualquer assunto, os temas são abordados na imprensa de uma forma afobada, né? Então, a gente vê assim, tem que desfazer a holding. Quem tem holding tem que desfazer. Holding não serve mais, né? Não é bom. Então, da mesma forma que a holding vendida como uma solução pronta, né, já não era algo correto, nem sempre vale a pena holding, também a gente não pode dizer agora, acabou a holding, não faz mais sentido holding, agora tem que migrar todo mundo para o fundo imobiliário. Não é bem assim. Né? Então, o que a gente vê? Primeiro, a reforma tributária tem um cronograma de implementação, isso é o mais importante. O primeiro ano em que vai ter impacto real, né, de obrigação acessória é 2026, que as holdings vão ter que cumprir as obrigações acessórias, e isso não vai aumentar a carga ainda, porque é uma alíquota teste que tem em 2026 compensável com outros tributos. Então não vai ter aumento de carga em 2026. Vai ter aumento de carga a partir de... Pode ter aumento de carga a partir de 2027. Tá? A gente tem feito no escritório, né, simulações para clientes, né, com números reais de empresas, de clientes, de patrimônios. E o que a gente tem visto? 27, 28, 29, 30, 31 e 32 é um período em que, em geral, a holding imobiliária ainda é muito vantajosa. E por que isso? Porque pela regra de transição, a transição priorizou substituir o PIS e a COFINS pela CBS e, num segundo momento, instituiu o IBS a razão de 10% ao ano. Então, até 2032, a tendência, ou digamos assim, 30, 31 e 32, nem sempre, né? Mas antes disso, de 29 para trás, a gente tem visto uma redução de carga com a holding, por conta da peculiaridade da forma como foi feita a transição. Tá? Então, isso tem sido muito comum nas nossas simulações. Então, qual é a destinação que você pretende dar ao seu imóvel? Essa é a pergunta. Você tem quantos imóveis? Eu tenho 10. Esses 10 imóveis são para quê? Aluguel, venda, uso próprio. Aí a pessoa, né, vai ter a sua situação. Esses 3 são para aluguel, esses 7 eles estão alugados, mas eu quero vender num período de 2, 3, 4 anos. Então, para essa pessoa hipotética que eu acabei de criar, faz sentido a holding. E muito provavelmente vai continuar fazendo sentido. E pode ser, inclusive, que ela não tenha holding hoje e vale a pena ela constituir uma holding para aproveitar esse período de transição da reforma tributária, né? Então, quando a gente fala assim, vai ter aumento de carga para o setor. Não, tudo bem. Em média vai, mas a partir de 2033.
né? Nem sempre o horizonte das empresas ou das pessoas é tão longo. Às vezes ela quer se livrar de todo o patrimônio imobiliário antes, né? Às vezes ela fala, pô, eu queria ficar com o patrimônio imobiliário, mas já que vai ter aumento de carga, eu vendo antes. Então mantém a holding, ou às vezes até constitui uma holding para aproveitar. E um comentário sobre fundos, né? O fundo imobiliário vai ter uma vantagem gigantesca o fundo imobiliário, que é classificado como entidade de investimento, aquele que tem cotas negociadas em bolsa, que tem mais de 100 cotistas, ele vai ter uma vantagem gigante em relação às holdings imobiliárias, né? Porque ele não vai pagar CBS, não vai pagar IBS. Tá? Então, existe uma vantagem tributária grande. Então, o que a gente tem visto? Primeiro, não é fácil você estruturar um fundo imobiliário desses. Não é simples, mesmo que o seu patrimônio seja de 150 milhões de reais, seu patrimônio imobiliário. Mas a questão não é o valor. A questão é que tem que ter mais de 100 cotistas, tem que ter cotas negociadas em bolsa. Você não pode ter o controle familiar, você não pode, a mesma família, ter mais de 30% desse fundo. Então, é bem difícil você estruturar um FII dessa maneira para patrimônio familiar. Mas você pode pensar, o meu imóvel gera mais valor num FII do mercado financeiro do que comigo aqui na holding. Então, isso é uma decisão que a gente tem visto alguns clientes tomarem. Eles dizem assim, bom, eu tenho até ali, digamos, 2029, 2030 para vender esses imóveis num regime melhor, né, do que vai ser no futuro. Então, eu vendo tudo e pego esse dinheiro e aplico em fundo imobiliário no mercado financeiro. É uma opção, né? É uma opção. Então, assim, a estratégia tem que ser pensada caso a caso, tem que fazer conta e tem que fazer conta ano a ano. Não é simplesmente pegar o cenário lá que o governo está falando, que é para 2033 para frente, e dizer, ficou ruim a reforma. Não, tem que fazer conta ano a ano, imóvel a imóvel, para ver se vale a pena ficar na física ou jurídica. Tá? A análise é bem detalhada, Isso, então, exato. né? E depende de diversos fatores. Certo, beleza. Aproveitando que você está falando sobre as alíquotas, Lucas, a gente, né, e o aumento da carga tributária específica para o setor, a gente tem hoje aí uma previsão, né, da alíquota padrão ser 26,5%, né? E com esse redutor, a alíquota para o setor imobiliário ficaria 15,9%, né? Em relação ao RET, que é o que importa aqui, vai ser objeto da pergunta. Se fala que vai ter, hoje é de 4%, né? E a gente vai ter um redutor para 1,47%. Mais os 15,9%. Então, como vai ficar isso para o setor de incorporação? Tá. Não, excelente pergunta, né? Primeiro, o 26,5% não é mais a estimativa do governo. 26,5% é o que foi colocado no texto, né? Que basicamente ele diz assim, olha, nós vamos fazer alguns cálculos de quanto seria necessário para manter a carga, né? Se esses cálculos derem um número superior a 26,5%, então o governo vai precisar rever as desonerações, aqueles tratamentos diferenciados, para que este cálculo volte a dar 26,5% no máximo. Tá? Isso é o que diz o texto. Ele não, a gente leu na imprensa um pouco assim de trava, enfim, não tem trava nenhuma. Primeiro que a alíquota de referência é só uma referência, como o próprio nome diz. O município ou o estado pode colocar uma alíquota que resulte, né, numa combinada mais alta do que aquela de referência, né? E outro ponto é que mesmo essa trava, ele é só um mecanismo, né, que fala que vai ser isso. Lá no começo da tramitação, o governo dizia assim, a alíquota vai ser 22% e a gente tem um cenário extremamente pessimista aqui em que ela vai bater 25%. Isso é o que o governo falava. Depois o 25% foi embora. Não era mais nem cenário pessimista, ele é um cenário inexistente. Agora o governo falou, não, vai dar 26,5% a conta. E hoje a gente já trabalha com o número 27,97%, tá? Que é o que o governo diz que vai ser hoje, tá? Isso ainda pode aumentar, né? Então, quando a gente está falando ali, você comentou 15,9%, né? Que seria a CBS e o IBS combinados da venda de imóvel. Isso aí era quando a gente ainda estava trabalhando com 26,5%. Agora a gente está trabalhando com esse praticamente 28%. E a alíquota efetiva fica 16,8%. Tá? Então é mais prudente trabalhar com 16,8%. O que acontece hoje no RET, que você perguntou? É 4%. Né? Esse 4% é o IRPJ-CSL, que é o 1,47%, mais o PIS/COFINS, né? Vai virar o 1,47 mais 16,8. Tá? Então essa é a perspectiva que a gente tem hoje. Tá? O 16,8 o 27,97 com o redutor. Né? Então essa é a perspectiva que a gente tem hoje. Tá?
para venda. Claro, você vai deduzir o seu custo, né, de construção, vai deduzir outros custos, vai deduzir despesas, entradas em geral, mas muito provavelmente a gente vai ter um aumento de carga, tá? Certo. E para o setor da construção civil, Renato, quais são os impactos que você enxerga assim, diretamente? Bom, o que a gente deve começar a verificar na construção civil, até aproveitando um pouco o gancho aí do comentário do Lucas, hoje nós temos muita coisa sendo feita dentro do canteiro de obra, né? Justamente porque como a tributação ela é cumulativa hoje na construção civil, né? Então você tem o ISS, a construtora ela não pode tomar o crédito de ICMS porque ela não é contribuinte e outros problemas, então isso acaba incentivando ou empurrando, né, a atividade para dentro do canteiro. Pós-reforma tributária, né, nos parece que um dos efeitos, né, vai ser esse também de dar uma esvaziada no canteiro, né, justamente para poder se aproveitar dos créditos no regime do IBS e da CBS. Certo, a gente estava até conversando com o Lucas, né? Com a Marília aqui também. A gente teve uma mudança de paradigma, né, Renato? E agora, né, todos os contribuintes têm que se adaptar a isso, mais complexidade, inclusive tentar operacionalizar tudo isso, né? E com pouco tempo. Eu peguei o 247 aqui só para a gente fazer um breve apanhado, Lucas, das operações que incidem, né? Lucas e Marília e Renato, né? Que incidem ou não incidem. Então, o que a gente tem aqui hoje? Incide sobre a venda de bens, né? Sobre locação, sobre arrendamento e serviços de administração e intermediação de bens e serviços de construção, né? Como o Renato acabou de mencionar. E a gente vai ter a não incidência para permuta de imóveis, né, com exceção daquela diferença da torna, da constituição ou transmissão de direitos, e daí um ponto que eu tenho visto que está sendo bastante comentado, que é a alienação, locação e arrendamento de bem imóvel de pessoa física e que não usa o imóvel de forma preponderante nas atividades econômicas. Tá? Marília, sei que tu já tem estudado sobre isso um bom tempo, tem conversado, né, com alguns dos nossos clientes a respeito. Poderia falar para a gente o que é essa alienação e voltada com a questão da preponderância do imóvel ou não? Porque isso tem sido debatido, né, tem sido objeto de várias discussões e tem tido, assim, pelo que a gente está vendo, diversas interpretações diversas diferentes, opiniões, sim, opiniões sobre esse tema. Bom, como a gente já falou, a gente está discutindo aqui um projeto de lei. Então, ele ainda está para aprovação do Senado, mas vamos falar como que o projeto passou pela Câmara dos Deputados. Bom, fazendo uma leitura, a polêmica, onde reside a polêmica, né? Se a pessoa física seria ou não contribuinte do IBS da CBS para fins dessas operações listadas, né, com bens imóveis. Bom, fazendo uma leitura sistemática do projeto de lei, não apenas do capítulo que trata dos imóveis, pegando então o artigo 21 com o artigo 247, que fala dessa exceção, eu entendo que a pessoa física ela não vai ser contribuinte do IBS da CBS. Por que razão? O artigo 247, ele prevê que não vai incidir o IBS e a CBS sobre o bem que seja de pessoa física que esteja submetida ao regime de tributação do IBS e da CBS e ainda que realize que o bem não seja utilizado de forma preponderante nas atividades econômicas. Bom, se a pessoa física que esteja submetida ao regime do IBS e da CBS, ela não vai recolher nessas hipóteses que você mencionou, de alienação, locação e arrendamento de bem imóvel, eu entendo que a pessoa que não esteja submetida a este regime, ela também não vai, ainda que não exista na lei, a pessoa física genérica não vai ser contribuinte do imposto. Mas ela não precisa, ela também não está inserida nesse contexto. Então, vejo muito o exemplo existe um aposentado, que é o exemplo clássico, né? Que eu vejo muita gente discutindo.
existe um aposentado, e é bom trazer também para ter um exemplo prático para quem nos ouve, que possui uma renda que é de aposentadoria, e aí possui um imóvel cujos os aluguéis que ele recebe seriam superiores à aposentadoria. Esse aluguel que ele recebe é preponderante para a atividade econômica? E aí muita gente diz que seria, e por isso geraria essa dúvida se haveria habitualidade e preponderância para assim defender que sim, a pessoa física, o senhor aposentado, seria contribuinte do IBS e da CBS. Mas como eu expliquei, fazendo essa leitura sistemática de que a pessoa física que está sujeita ao IBS e CBS não vai recolher sob essa exceção prevista no 247, eu entendo que a pessoa que não esteja também inserida no regime da IBS e da CBS também não tem porquê, não tem onde ela ser inserida para cobrar, ainda que o rendimento que ela receba a título de aluguel seja superior ao que ela eventualmente receba de aposentadoria. Então, seria uma leitura do artigo 21 com o 247. Isso. Porque o que a gente tem visto é as pessoas analisando o 247 integralmente não, mas o artigo em si, e só fazendo essa leitura do questionamento do que seria preponderante ou não, mas não analisando preponderante ou não, se haveria habitualidade ou não, se seria ou não uma atividade econômica. Mas, assim, fazendo uma leitura sistemática, né, pegando o artigo 21, eu não entendo que o legislador tenha tido esse intuito de inserir esse exemplo de uma pessoa física que tem um imóvel, 2 imóveis. Mas, né, claro, a gente faz sempre a ressalva de que, mas a Receita Federal poderia entender diferente, mas, isso vai ser judicializado. Sempre existe essa possibilidade. Mas, de novo, pode ser que isso também seja revisto por emendas no Senado, então também pode ser revisto para trazer critérios mais objetivos do que seria habitualidade, o que seria uma atividade econômica desenvolvida com habitualidade e o que seria preponderante para estes fins. É bem interessantes os comentários, Marília. A gente espera, né, que esse critério seja usado com muita moderação, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um dispositivo no regulamento do imposto de renda que equipara, né, uma pessoa física a uma pessoa jurídica se ela exercer atividade empresarial diretamente na pessoa física. Só que esse dispositivo é usado de forma cautelosa. É uma situação muito excepcional você dizer isso. Então, imagina assim, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, aí ela se aposentou e ela juntou um patrimônio financeiro muito grande. Então, hoje, imagina uma pessoa aposentada, ela tem ali 10 milhões em fundos de investimento, aqueles 10 milhões em fundos de investimento rendem para ela 1 milhão ao ano e a aposentadoria dela é 5 mil reais, né, por mês. Você não vai olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa virou um banco, ela é uma empresa financeira, de fato, porque é 10 vezes maior o rendimento financeiro dela do que o rendimento oriundo da aposentadoria. Então, é óbvio que ninguém faria isso. O imóvel, para a maioria das pessoas físicas do Brasil, ele tem a mesma finalidade de um investimento financeiro. É algo assim, eu poupei dinheiro ao longo da minha vida, eu coloquei no imóvel e agora esses imóveis me geram frutos. Mas não é que eu virei uma empresa imobiliária exercendo na física e prejudicando o setor por meio da... Né? Não é que eu estou usando um artifício para não pagar um tributo que o setor paga. Aquilo ali é uma poupança que, em vez de eu colocar no banco, eu preferi comprar imóvel, né? Então, eu espero que seja assim a interpretação e não com critérios desse tipo. Qual foi a sua maior fonte de renda no ano? Ou num período de 2, 3 anos? Se for mobiliário... For maior que a aposentadoria, então sua atividade preponderante... Isso seria um absurdo, assim como seria um absurdo você usar esse critério para outras, né, situações como essa que eu comentei, né, de dizer que uma pessoa exerce atividade de banco na pessoa física. Exato. Eu né? acho que esse dispositivo ele vai ser talvez mais bem trabalhado no regulamento, né? Enfim, e agora, Lucas, aproveitando que falaste antes em locação, sobre a tributação da pessoa física, né? Vamos voltar a falar de números. Hoje a locação tem uma carga total de 14,65, né? 53. Na jurídica, né? Você disse. Isso, exato. Sim. No lucro presumido, né? A gente está falando. E com o IBS e CBS, trabalhando com os números de 26,5, né? Essa locação iria para 21,5. Ou seja, a locação na pessoa física também vai aumentar. Acho que você na pessoa pensou... jurídica, desculpa. Isso, exato. A tendência é que aumente, né?
Então a gente tem hoje esse número, né, que você citou, 14,53, ele é composto por 3,65, que são o PIS/COFINS. Em vez do 3,65, a gente vai ter... você foi otimista, né? Você voltou a usar o 26,5, sendo otimista, mas a gente já trabalha com o número de pode pensar em 11,2, tá? Que é com base nessa carga de 28. Então, seria... esse número ia dar aproximadamente 23%, tá, de carga. Ah, mas vai dar crédito, você vai poder tomar crédito. Ok, mas qual é o crédito da atividade de locação? Né? Não estou pensando aqui uma empresa do setor imobiliário, da economia substancial mesmo, pensando numa holding, né, patrimonial de alguém que juntou esse patrimônio ao longo da vida. Que tipo de crédito essa empresa tem? Praticamente não tem crédito nenhum. Né? Ele vai ter ali... tem um redutor, né, de R$400 por aluguel, que é um redutor que foi colocado na lei. É muito pouco, né, frente ao que é o total. E aí ele vai ter algumas despesas, algumas aquisições naquela empresa ali, alguma manutenção, alguma coisa assim, mas diferentemente da compra e venda, que você tem o custo do imóvel, né, na alocação normalmente você não tem despesa, né? Ou tem despesas muito pequenas. Então a tendência é que haja um aumento. Como, né, a gente estava falando antes aqui, a partir de quando esse aumento? Pelas simulações que a gente tem feito aqui em casos concretos, o problema começa lá em 2031, 2032, é ali que vai ter problema. Até 2029, 2030, a tendência é não ter um aumento de carga ainda, porque a gente não está falando ainda de 20%, 23%. Né? A gente está falando de um número bem menor, algo como 18%, 17%, com crédito. Né? Então, a tendência é que seja menor nesse período. Tá? Certo. Aproveitando a tua presença, Renato, tens acompanhado, né, diretamente Brasília e nos grupos de discussão, te vejo bastante também nos comentários, nos vídeos da PET, conversando bastante sobre a reforma, né, trazendo a tua experiência. Como você enxerga hoje a tributação do setor, Renato? E assim, de que forma você... aconselha, né, o empresário a se precaver com esses novos reflexos da reforma, essas novas implementações. Tá. A pergunta é bem importante, né, Isaías? Até porque o público-alvo é bem diversificado quando a gente fala operações imobiliárias. Né? A gente tem esse universo a respeito do qual o Lucas estava comentando, das holdings imobiliárias, né, que são famílias, pessoas físicas que acumulam patrimônio, investem em imóveis e constituem a holding, normalmente para aluguel, né, o que a gente vê, às vezes participa, né, em parceria, em corporações, né, contribuindo com o terreno. Então você tem esse público, você tem as incorporadoras, né, que aí elas colocam de pé ali, né, os projetos ali para venda de apartamentos, de condomínios horizontais, que nós temos poderemos ter, né, um outro cenário, e finalmente de quem presta o serviço de construção propriamente dito que você mencionou. Então, em cada um deles tem que haver, é primordial haver uma simulação de impactos. Né? A gente tem verificado muitos comentários precipitados, né? Em relação, por exemplo, às holdings familiares. Então vamos acabar com tudo que está na empresa, vamos passar para a pessoa física, né? E aí passa por esse tema que a Marília comentou bem. Mas pessoa física pode ser contribuinte, né? Então não basta passar para a pessoa física. Indo até na linha que ela comentou, se isso caracterizar desenvolvimento de atividade econômica, não adiantou nada, né? Você vai continuar sendo contribuinte de IBS e CBS, com agravante que na pessoa jurídica, como o Lucas comentou, a gente tem uma carga de imposto de renda e contribuição mais baixa do que a carga que seria aplicável, por exemplo, de imposto de renda de pessoa física sobre um aluguel. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. A gente tem até assessorado vários clientes, né? Na atividade de incorporação, também não se precipitar. Nós já nos deparamos com simulações em que havia saldo negativo, né, entre aspas, né, ali, por conta da possibilidade de tomar créditos. Né? Por conta da possibilidade de tomar créditos, a mesma coisa nos serviços de construção civil. Então, é primordial fazer uma simulação
de impactos, porque nós temos muitos elementos, né, muitos fatores nesse regime de operações imobiliárias que podem levar a conclusões distintas, primeiro, em função do público-alvo, né? Eu dividi aqui de uma maneira bem genérica nessas 3 categorias, e em função também das características de cada negócio. Então, até para poder tomar decisão. Então, agora na construção civil, a gente tem que repensar aquilo que eu comentei, né? Hoje é tudo feito no canteiro, né? É verticalizado, né, a atividade. Então, aí talvez com a reforma seja bom repensar, né, no modelo do negócio e contratar fora do canteiro para poder se aproveitar os créditos. E outro aspecto relevantíssimo, isso se dá também em outros negócios, que nós tenhamos essa característica de contratos longos, tanto para execução quanto para recebimento. Então, em infraestrutura, isso é muito comum. E na construção civil também, sobretudo nas incorporações imobiliárias, né, que eu tenho um tempo longo ali de execução e também de recebimento. Então, avaliar os impactos da reforma tributária no tempo, né, em função disso. Hoje, se eu começar o empreendimento hoje e terminar em 2027, em 2029, então não adianta eu projetar com a carga tributária atual. Os recebíveis, como é que vai ser? Vai ter algum impacto? Não vai, porque se eu mesmo financiar, por exemplo, eu vou ficar recebendo aqui por 10 anos, né? Como é que vai funcionar? E um outro aspecto, também uma reavaliação que a gente deve ter, é provável que se acentue a procura por investimentos em fundos de investimento imobiliário, principalmente por aquele público que vocês estavam comentando, das pessoas físicas. Poxa, eu não tenho eu tenho um monte de imóveis no Airbnb, é meu business, né, aquele. Talvez comece a não valer a pena. Então, o fundo de investimento imobiliário, o institucional, né, que não seja de poucos ou de um único cotista, né, a gente tem lá os requisitos para caracterizar. Aí a gente já não vai ter a tributação ali no âmbito da carteira. Então, é provável que a gente tenha um estímulo, né, para uma migração, né, de pessoas que hoje investem em imóveis, mas como business mesmo. Né? Nós temos diversos clientes lá, né, Lucas, no escritório, e comecem a migrar para fundos de investimento imobiliário. A gente estava comentando sobre isso antes, né, inclusive, né, dessa... entre aspas, sugestão / recomendação, conversa que tem sido feita a respeito dessa possível migração, né, para os fundos. Eu ia só complementar o que o Renato falou, já que ele puxou o assunto do Airbnb, tem o exemplo da House também, que para essas hipóteses de locação, períodos curtos, né, inferiores a 90 dias, o regime que vai ser adotado vai ser, pelo menos como está o texto da reforma hoje, é o similar ao adotado pela hotelaria. Então, hipótese de Airbnb, hipótese de House, que são locações imobiliárias com períodos curtos de tempo, não entraria no pacote da locação, né, do capítulo de imóveis da reforma, assim, de hotelaria. De hotelaria. É verdade, bem lembrado. Aproveitar sua presença e falar um pouquinho de contencioso, né? Porque a Marília atua no contencioso tributário mais fortemente, né, Marília? A gente estava conversando esses dias sobre das questões do ITBI e agora volta o ITBI novamente justamente por causa entre aspas, dos fatos geradores, né, do IBS e da CBS, né? Eu lembro lá muito tempo atrás que quando ainda o CECIF estava fazendo, ele ainda continua fazendo, mas o CECIF começou a fazer os estudos e eles informaram num dos capítulos, uma das notas, que eles sugeriam a extinção do ITBI, né, Marília? Foi uma recomendação à época, né? Obviamente que isso, né, não aconteceu e obviamente que se tornaria muito inviável também, mas o ponto é que hoje se fala que são os mesmos fatos geradores, enfim. Tô vendo teu material ali com as informações, né, deles. Isso. Foi feita uma reunião, acho que até há pouco tempo atrás, né, com os procuradores do município, e eles alegam que não existe essa inconstitucionalidade e
E que, em tese... Seriam fatos geradores exato, diferentes muito- e aí não haveria uma dupla tributação por causa disso. Exatamente. É a defesa dos procuradores, por motivos óbvios. Mas também é um ponto polêmico da reforma a incidência tanto do ITBI quanto do IBS e do CBS sobre fatos geradores relativos à transmissão de propriedade, cessão de direitos reais. E aí, a despeito, né, da colocação dessa reunião de procuradores, que não seriam os mesmos fatos geradores, aí nas minhas anotações eu fiz exatamente isso. Eu falei, vamos ver se não é. Vamos fazer um quadro um comparativo, fatos geradores e bases de cálculo sobre a incidência do ITBI, fatos geradores e bases de cálculo do IBS. Realmente, IBS e CBS tem outros fatos geradores que não só aqueles da transmissão de propriedade imóvel ou cessão de direitos reais. Há também a questão da locação, arrendamento de bens, serviço de administração e intermediação de bem imóvel, serviços de construção, como vocês bem adiantaram. Então, onde tem essa identidade, haveria uma dupla tributação? A princípio, haveria. Então, vamos tratar de uma imobiliária que faz uma alienação de um bem imóvel. Sobre essa operação, vai incidir na transferência da propriedade, vai incidir o ITBI, mas também incidiria o IBS. Então, nessa situação específica, sim, haveria essa dupla tributação. Diferente seria de... Também trazendo a questão da pessoa física. Se tem uma pessoa física que eu estou entendendo que não está sujeita ao regime de recolhimento do IBS e da CBS, se ela fizer uma alienação de um bem imóvel ou uma cessão de direitos reais, sobre a operação que ela fizer, vai incidir o ITBI. E não vai incidir a IBS e o CBS. Então, não tem dupla tributação que vai incidir só o ITBI. Outra hipótese, uma alternativa a essa hipótese em que haveria essa dupla tributação era abater a base de cálculo que já foi tributada pelo ITBI. Por quê? Porque a base de cálculo do IBS e da CBS é superior. Sobre ela pode incidir juros, correção monetária numa variação cambial, correção monetária prevista num instrumento contratual. Então, sobre essa diferença que não está na base de cálculo do ITBI, seria uma alternativa, mas isso ainda não está no projeto. Então, considerando sobre os mesmos fatos geradores e a mesma base de cálculo incidisse esses dois tributos, então a gente está diante de uma potencial inconstitucionalidade, que está de uma potencial porque ainda é um projeto, pode ser revisto, pode ser emendado, mas estamos diante de uma potencial inconstitucionalidade, uma potencial dupla tributação, se isso vier como está atualmente. A gente não teve essa alteração, assim, não. Pelo menos eu não vi falar sobre emenda a respeito dessa redução, né, do ITBI. Não, na verdade, a tese já está surgindo antes de aprovado, né, o projeto, mas... Contencioso. Eu acho que essa tem sido aí, não vou dizer a primeira, porque tem outras teses que já estão surgindo, mas uma das que eu mais tenho visto comentário. A tese jurídica me parece bastante robusta, né, olhando puramente, porque... Não tem o que você dizer. Você lê o projeto de lei complementar, você vai ver que está escrito exatamente isso. A base de cálculo ela tem, claro, a do IBS é muito maior, né? Muito mais ampla. Mas quando a gente pega só o da venda, é idêntico à base de cálculo do ITBI, né? A hipótese de incidência, né, também é a mesma. Então, aquilo ali, a tese é robusta. Mas a gente... talvez na hora de julgar isso aí o judiciário adote uma postura bem política, né? Porque assim, claramente não era a intenção, né, que você excluísse um dos dois. A ideia era simplesmente trazer um novo imposto, né, criar um novo... Porque hoje a venda do imóvel não é sujeita ao ISS, não é sujeita ao ICMS, nada. A ideia é trazer um novo imposto, né, só que sem eliminar aquele que já existia. Então, vai ser uma boa briga. Eu não acho que isso vai ser corrigido, sendo bem sincero, porque vendo assim os pontos principais que estão sendo discutidos, esse não é um deles. Nem no né? regulamento, Lucas, você acha? Eu acho que isso não... menos, né? Eu acho que não vai ser corrigido isso e vai ser uma das primeiras teses aí, assim, quando terminar a tramitação. Tem algum outros pontos que você acha relevante, Lucas, em relação a essas teses, assim, comentar ou...
Alô, tem tanta... Não, existem muitas teses que não são relacionadas ao tema imobiliário aqui, né? Do tema imobiliário... do tema imobiliário. Do tema imobiliário, eu acho que essa é a principal que eu tenho visto, pelo menos. O que vai a discussão é porque a gente tem um dispositivo na Constituição, no artigo 154, se eu não me engano é o inciso 2, que dispõe a respeito da competência residual, mas para o exercício dessa competência residual, que é privativa da União, né, em relação a tributos não contemplados já na Constituição. Então não pode ter identidade de fato gerador, base de cálculo, tem que ser não cumulativo... Só que o IBS e a CBS, eles foram introduzidos, né, no sistema tributário brasileiro por meio de uma emenda constitucional. Então, será que é adequado a gente falar em exercício de competência residual? A gente teve outros exemplos aí. Se a gente for analisar no detalhe, mas isso foi uma decisão do constituinte originário, lá, então o PiscoFins, por exemplo, né? Mesmo quando era só sobre o faturamento, né? Então, o faturamento é sinônimo de receita bruta, que é aquilo que é oriundo de venda de mercadorias e prestação de serviços. Essa foi a construção que o Supremo Tribunal Federal fez à época. Poxa, mas isso aí tem identidade com o ICMS e com o ISS, né? Ou até mesmo depois, quando houve ali a ampliação da previsão constitucional para receitas, então passou a incidir aí sobre a totalidade das receitas, então, ou sobre as receitas típicas. Então, uma empresa que ela tenha por atividade a compra e venda de bens imóveis, né? Então, independentemente do regime ser cumulativo ou não, ela vai ter PiscoFins sobre aquilo. Tem ITBI também, de novo, né? Não tem uma identidade aí. Então, o que eu percebo assim historicamente, pelo menos de como o Supremo se comportou, né, ao longo dos anos, é que quando isso se dá no âmbito constitucional, né, então que haveria autorização. O Supremo ameaçou com a questão do ITCMD e do imposto de renda, né, lá no imposto de renda sobre o ganho de capital, o ITCMD parecia, né, que então não pode ter o IR sobre o ganho de capital se tiver o ITCMD sob pena de cumulação aí, né, de tributos, mas acabou não seguindo, né, por esse entendimento no final. Então vamos aguardar, mas certamente isso vai ser discutido, vai ser interessante, né, porque no fundo a gente está falando, mas não é competência residual, mas também apesar de ser emenda constitucional, é posterior, né, à concepção original aí do sistema tributário. Vamos ver, né? Renato, e aproveitando que tu falaste agora do ITCMD, e a gente teve, né, agora o projeto 108 aprovado, quais foram quais vão ser os impactos assim, mais diretos para o setor imobiliário em relação ao ITCMD? Então, para o setor imobiliário, eu não vejo tanto impacto direto. Eu vejo para as famílias, né, que têm imóveis ou que investem em imóveis, sobretudo por intermédio de pessoas jurídicas, né, a gente pode ter impactos em relação à apuração da base de cálculo. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça que, no caso de doação de cotas de uma empresa, vamos imaginar uma empresa cujo objeto seja a exploração de bens imóveis, que pode ser adotado o valor contábil, né, para se verificar a base de cálculo do ITCMD. A Fazenda do Estado, ela não concorda com isso, né, Lucas? Entende que tem que avaliar a mercado, mas, enfim, é como a jurisprudência acabou se assentando aqui. Então, fica bem mais baixo. Se eu doar as cotas pelo valor histórico, o imóvel, invariavelmente, ele se valoriza, nem que seja só em razão de atualização inflacionária. Então, se eu pego ali uma carteira de imóveis com 10 anos, já 20 anos, é bem provável que o valor contábil seja bastante inferior
ao valor de mercado, né? Enquanto que se eu fosse doar o imóvel diretamente, eu utilizaria ali uma referência análoga do ITBI, ou pelo menos do IPTU, ou seja, algo mais próximo, né, ao valor de mercado do bem. Então, fazendo doação de cotas, a gente pode ter uma otimização. No projeto de lei 108, ele acaba com isso, falando, vai ser o valor de mercado, então a gente vai ter um impacto bastante relevante na apuração da base de cálculo. Nós vimos sendo procurados por muitas famílias, né, e clientes querendo saber melhor sobre os impactos e, eventualmente, já até implementar planejamentos sucessórios, antecipar a sucessão para utilizar o regime atual de TCMD, que deverá ser, cuja carga deverá ser inferior à que nós teremos depois da aprovação do PL 108. Aí eu acho que esse é o principal, não é propriamente o setor imobiliário, mas o patrimônio familiar, que por razões históricas no Brasil, né, imóveis tem um peso grande no patrimônio de famílias de patrimônio elevado e que construíram isso ao longo de décadas, né? A gente vê, além da questão da avaliação a valor de mercado, o aumento de alíquota, né? Que os estados hoje, muitos têm alíquotas baixas, né, de TCMD. Existe um limite, né, de 8% atualmente do ITCMD, mas os estados, né, São Paulo, tem uma alíquota de 4%. Não importa o tamanho do patrimônio, pode ser 1 bilhão, o patrimônio vai ser 4%. Existem outros estados, a gente trabalhou num caso recente ali que a pessoa tinha fazenda no Maranhão, a Maranhão é 2%. A alíquota, né, do ITCMD. Então, ele é praticamente um paraíso fiscal para doações, né? E aí o que vai acontecer no ano que vem? Muito provavelmente os estados vão aumentar essas alíquotas, né? A gente prevê que para patrimônios acima de 10 milhões deve chegar a 8%. Então, além de você pagar sobre uma base maior, você, em vez de pagar sobre o valor histórico, você está pagando o ITCMD sobre o valor atualizado daquele bem, ainda você, em vez de pagar 4, 2, 5, você vai pagar talvez 8% a partir do ano que vem. Então, isso é bastante significativo. Não necessariamente a partir do ano que vem, cada estado vai ter a sua legislação, mas a gente tem visto já projetos de lei com essa intenção de aumentar para 8%, geralmente usando essa faixa que eu comentei, 10 milhões de reais. Então, esse é o momento para fazer antecipação de planejamento sucessório, sem dúvida alguma. Certo. Eu acho que nosso tempo está acabando, né? Mas a gente está vivenciando de fato como hoje o assunto é setor imobiliário, a gente está vivenciando de fato essa mudança paradigmática. Essa palavra não é minha, mas é do jurista que eu escutei esses dias. Ele falou, vai ser uma mudança paradigmática para o setor imobiliário. A gente vai precisar se ocupar com isso. Então, Lucas, palavras finais, o que tu diria aí para o empresário se programar e de que forma ele pode fazer isso? Tá. Então, a principal dica, a principal mensagem aqui, espero que tenha ficado bastante claro no episódio, não existe uma situação que se aplica a todos indistintamente, né? E outra coisa é que o cálculo, né, a simulação item a item é muito mais importante, visando, né, olhando aí para o cenário pós-reforma do que é hoje. Hoje é muito mais fácil você estimar a carga tributária do que no pós-reforma. Então, deve ser feito um trabalho individualizado, né, de cada pessoa precisa fazer o seu, simular o impacto na física, na jurídica, em fundo, né, e imóvel a imóvel. Então a dica vamos aproveitar que a gente ainda está, né, a gente ainda tem aí uns 2 anos, na parte do TCMD não, mas na parte da reforma tributária a gente tem ainda mais ou menos uns 2 anos sem aumento de carga tributária, né, e sem mudança na tributação, para fazer essas contas e ver o que vale a pena. Constituir uma holding imobiliária, dissolver a holding imobiliária, deixar o imóvel na física, passar para a jurídica, deixar na jurídica, vender tudo até 2027 e começar a investir em fundo. Então, isso é caso a caso, item a item, né? Então, esse é o meu recado. Renato, tu que está acompanhando de perto a reforma, né, tem debatido bastante em vários grupos. Qual a tua recomendação? Eu acho que é não tomar decisão precipitada, fazer os exercícios, né? Como nós já vimos aqui, assessorando, né, diversas empresas de diversos segmentos dentro, né, do que a gente chama de
de setor imobiliário e se programar. Então, às vezes, uma determinada incorporadora tem ali um estoque de terrenos e tem uma programação, né, para a realização dos empreendimentos, para lançamento, então até para entender os impactos da reforma no tempo, né, e não errar na precificação dos produtos depois. Então é fundamental realmente simular o quanto antes. Temos 2 anos ainda, mas passa voando, né? Até reunir informações, discutir, etc., para depois conseguir fazer algo aí sem sustos, né? Os lançamentos e as vendas, programar como é que vai ser ali o planejamento de obra, fazer tudo isso com tranquilidade, sem sustos. Acho que planejamento é a palavra-chave, né? É isso. Marília. Bom, agradeço a participação aqui, o convite para participar. E acho que é isso que o Lucas e o Renato falaram. Acho que é a análise caso a caso, a simulação e a preparação para, assim, é daqui 2 anos, mas a gente consegue fazer essa previsão, pelo menos uma estimativa de como serão os próximos passos. Combinado, então. Obrigado, Renato. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marília. A gente se despede por aqui.